Olá, estamos aqui na nossa terceira aula da Trilha da Advocacia. Essa terceira aula, ela vem para desmistificar e para esclarecer qual é a mentalidade que um advogado, um profissional, uma pessoa precisa ter para seguir na sua vida sem tantas rusgas, sem tantos problemas. Os problemas eles vão acontecer, mas a maneira como você passa por eles é que vai determinar se você vai ter mais resultados ou menos resultados. Tudo depende de como a gente se coloca na nossa vida, no movimento dela mesma, no movimento da nossa vida. É muito confortável falar que é fácil passar por situações e seguir em frente. É muito confortável, eu posso dizer que é fácil também. Mas eu não posso deixar de dizer que é leviano, porque cada um de nós tem uma história de vida. E nessa história de vida, cada um de nós tem uma perspectiva, uma forma de enxergar, uma forma de olhar, uma forma de digerir tudo que está se passando. Eu falo de digestão porque, sim, os nossos sentimentos, eles também são digeridos, eles também são conduzidos. Aliás, eles conduzem a nossa vida a partir da forma como nós digerimos o sentir, como nós digerimos o pensar, como nós digerimos as nossas atitudes a partir daí. Bom, o que você precisa entender é que eu estou como mentora há mais de 17 anos, porque eu primeiro fui professora há 20 anos e depois eu me tornei mentora e depois mentora para advogados desde 2013, 2011. Então, faz 10 anos que eu mentoro advogados também na minha carteira. E dentre essas pessoas que eu mentoro, muitas delas vêm desesperadas, com anos de experiência, falando que estão desistindo da profissão, porque a profissão, o mercado está saturado, a profissão está desgastante, ela não consegue ter uma comunicação eficaz para ter os resultados que ela almeja e assim por diante. Isso vale para os advogados que eu mentoro nesse período e vale para as pessoas, né, os profissionais comuns que eu mentoro também nesse período. Todos esses profissionais que eu mentoro, eu vou colocar para vocês que 50%, 60%, entre 50% e 60% deles possuem dificuldades na forma como encaram, na forma como lidam com os problemas e as situações que ocorrem no seu dia a dia. É um número muito grande, porque as temáticas que chegam, via de regra, não são objetivas, elas são subjetivas. E a gente precisa ter muita cautela para trabalhar com essas pessoas. Não é incomum eu encaminhar os meus mentorados para um aconselhamento psicológico, para um aconselhamento psiquiátrico, para um aconselhamento, né, numa terapia. Não é incomum, porque nós precisamos normalizar que precisamos de ajuda. Precisamos normalizar o pedir ajuda, isso eu estou reiterando desde o primeiro dia de aula. E precisamos normalizar o aceitar a ajuda. Muito mais do que pedir ajuda, é você aceitar a ajuda que está por vir. Por isso que, ao me despedir ontem, eu falei, peça ouvidos para ouvir e olhos para ver. Por quê? Porque é muito fácil você vir para uma aula, e sim, essa aqui é uma aula, você entrar aqui e esperar que eu te entregue um resultado. É muito fácil você me contratar como mentora e esperar que eu te dê um resultado. Mas existem coisas que somente você pode fazer por você mesmo. Não há quem vá fazer por você. Somente você vai fazer por você mesmo. O médico, quando você vai passar por ele, ele te passa uma receita, uma prescrição,
e você toma o remédio se você quiser. Em alguns países, até a eutanásia é discutida, porque a pessoa tem que ter o livre-arbítrio de poder, inclusive, ceifar a própria vida quando ela não aguenta mais. Então, é uma escolha sua, a partir do momento que você tem um diagnóstico, tomar ou não o remédio. E muitas vezes esse remédio, ele não é simples, porque ele traz efeitos colaterais. O efeito colateral que esse remédio, que vai ser prescrito hoje nessa aula, vai trazer para você é uma percepção real do momento em que você está hoje. Ele vai trazer, o efeito colateral é uma presença, é um sentido de presença que você vai ter hoje, que há muito tempo você não tinha. Ou se você tinha, você acabou deixando por aí. Ou você vai reforçar que esse momento de entender a sua presença, de sentir a sua percepção real, ele está acontecendo e você está trilhando, né, o caminho correto. Você está trilhando o caminho normal. Então, o que eu preciso de você agora é assim, quando eu falo abaixa o celular, se você estiver assistindo no computador, abaixa mesmo. Quando eu falo... Por que eu falo isso? Porque é muito natural, quando a gente começa a fazer uma aula como essa, alguém que você nem esperava, que você nem lembrava mais te ligar. É natural. É natural, quando a gente está fazendo uma aula dessa, você receber uma sinalização, uma notificação de alguém que você nem lembrava que existia. É natural. Mas, Fernando, o que é isso? Isso é, segundo um mestre indiano, um filósofo indiano, isso chama resistência. É natural que essa resistência apareça quando você está no momento de ruptura, quando você está no momento de transição. E a proposta da aula hoje, ela é ambiciosa sim, porque eu sei que eu consigo entregar e eu sei que você consegue receber. Mas para receber bem a aula de hoje, eu preciso que você esteja comigo, me ouvindo e me vendo, e raciocinando, e se colocando em movimento. Então, quando eu falar assim para você, pega, por exemplo, pega essa caneta, você faça o movimento de vir pegar. Mas, Fernanda, a gente está no computador, como que eu vou pegar? Você não fala boa noite para o William Bonner, quando ele fala boa noite no Jornal Nacional? É a mesma coisa. O seu cérebro, ele compreende melhor quando você participa da ação. E isso não é a Fernanda falando, é a neurociência que fala. Se você participar da ação e não ficar ali passivo, a tendência é que você compreenda melhor o que está sendo passado. Isso eu falei para você desde o primeiro dia de aula, quando a gente começou a observar que o número de pessoas que desistem das profissões as quais assumiram é muito maior, não pela falta de conhecimento técnico, mas sim pelo desgaste emocional que aquela profissão traz para ela. E não é o desgaste emocional porque é muito trabalho, é o desgaste emocional porque você não sabe lidar com os sentimentos e emoções, você não consegue lidar com o que você está sentindo ou as obrigações. Você foi comprado por uma ideologia do romantismo. Vou ser advogada, vou ser administrador, vou ser, né, contadora. Você foi comprada por esse encantamento e não percebeu que cada profissão, cada escolha tem ônus e tem bônus. A advocacia é a melhor profissão do mundo, eu recomendo para todo mundo de olhos fechados. Contudo, é um saco você ter que responder ao seu cliente domingo, 11 horas da noite, como está o caso dele, e você não é criminalista. É um saco você receber uma mensagem às 6 horas da manhã e quando é 6h25 receber um monte de interrogação sobre o caso do seu cliente. É um saco você está fazendo o seu trabalho, você fez uma petição, despachou com o juiz te mandou passear porque ele não fala com advogados.
É um saco você ir pedir ajuda para um colega e o colega falar e fazer você se sentir a pessoa mais burra do mundo, porque ele é o todo sabidão e você é uma bosta que não sabe nada. Então, toda profissão tem ônus e bônus. E a gente precisa entender isso para compreender que os percalços que vêm são naturais. E não é o que acontece. O Covid, o coronavírus, a pandemia, o lockdown, é uma circunstância. O que cada um de nós está fazendo com essa circunstância é que determina o que vai ser daqui para frente. É o que determina qual vai ser a nossa relação com esse momento. Não é o momento em si, porque, percebe, o mundo inteiro está passando pela pandemia. O mundo inteiro está passando pelo lockdown. O mundo inteiro. Mas só que existem pessoas que estão lá enclausuradas, o número de suicídios aumentou, existem pessoas que estão falindo e assim não conseguem se reerguer, estão passando fome e indo morar na rua, e existem pessoas que estão aí comprando iate, comprando casa, comprando carro. Por que que existe essa disparidade? Eu não vou ser leviana e falar é só o emocional, é só a inteligência emocional. Não, não é só. Mas o tempo que você leva para o seu reerguer, para o seu caminhar, para o seu crescer, para o seu tá, aconteceu, vamos lá, vamos, seguir em frente. Esse tempo, esse time, esse delay que você leva entre o fato e o seu ato, esse delay entre o fato e o seu ato é o que determina se você vai ter o resultado X, Y, Z. Compreende? Profundo, né? Profundo. Então, ó, estala o dedo aí, por favor. Comecei com os comandos já, tá? Fernanda, por que estalar os dedos? Porque você está mexendo no sinestésico, você está mexendo com a cabeça, que manda você estalar os dedos, você está mexendo com os dedos que o corpo está se mexendo, você está acordando. Entendeu? Por isso. É tudo na base da programação neurolinguística. Então, a gente vai mudar hoje. A Angélica está falando, quase chorei agora. Angélica, se prepara, porque hoje... hoje é para isso, né? A gente está aqui para sair desse estado, sabe? E se você quase chorou, é porque você está disponível. Disponível. Essa é uma palavra que eu quero que vocês anotem aí, por favor. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Se você anotar essa palavra agora, eu estou disponível, pode ser aqui no chat, pode ser aqui no Instagram. Escreve aí no comentário, eu estou disponível. Se você está disponível, sabe o que acontece? Você recebe. Se você não está disponível, sabe o que acontece? A Fernanda vai sair daqui melhor, porque quando a gente é professor, tudo que a gente fala, a gente está aprendendo ao quadrado, a gente está aprendendo mais, né? Então, a Fernanda está aprendendo mais. Agora, depende de você também. Então, eu vou sair daqui um nível acima, porque eu estou disponível, eu estou aqui de verdade. Agora, eu preciso que você também esteja. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Vocês receberam um questionário. Esse questionário, ele vai ser respondido aqui ao longo da aula. E eu escrevi uma frase aí nesse questionário que é assim: se não agora, quando? Se não hoje, quando? Por quê? Porque a gente tem a tendência de sempre deixar para depois aquilo que a gente poderia fazer agora. Eu vou fazer depois, e esse depois nunca chega. Eu escrevi uma frase que eu falo assim: lembra que o depois é o agora de ontem. Né? Então, depois é agora de ontem. Imagina que você estava no momento agora presente, podia ter feito, não fez, então você deixou para depois. Aí daqui a um ano,
daqui exatos 365 dias, em 24 de março de 2022, você vai estar, de repente, fazendo um outro curso que vai te trazer uma memória do que a gente fez aqui hoje. Aí você fala, caramba, eu poderia ter feito, se eu tivesse feito. E se eu tivesse feito? Eu digo sempre assim, se você fizer, Aline, você tem o direito de falar, ah, estava errado. Se você fizer, Angélica, você tem o direito, entende? Quando você tem o direito de falar, não, estava errado, aquilo não funciona. Você tem o direito. Agora, se você não fizer, você está restringindo a sua capacidade de efetivar, de crescer, de se disponibilizar. Então, se disponibiliza por você, para você. Não é por mim, é para você. Bom, quando a gente é criança, algumas coisas acontecem. Nós somos educadas, nós somos domesticadas e eu ouso dizer que nós somos adestradas. Essa domesticação é um vocabulário que se usa muito nas culturas indianas, filosóficas, assim, que se aprofunda mais na filosofia, que fala justamente dessa questão da pessoa não fazer além do que lhe foi dito que era possível, do que lhe foi dito que era viável. Então, veja, quando você era pequeno, o seu pai te incentivava a falar e fazer as coisas. Você ia lá e fazia e falava. Muitas vezes você ia mostrar o resultado e ele falava, tá bom, fez mais que obrigação. Isso está te domesticando a entender que você não é tão importante assim. Muitas vezes você foi conversar, falar como foi seu dia, seu pai com sua mãe, falou, ai, fica quieta, menina, você fala demais, eu tô cansada, eu trabalhei demais. Isso faz com que você internalize que olha só o que acontece. Muitas vezes você tem irmãos e você percebe que o seu irmão começou a despontar, de alguma forma, ele começou a ter mais resultados ou chamou mais atenção dos seus pais. Aí você começa a ficar doente. E quando você fica doente, funciona. Os seus pais te dão atenção, te dão carinho que você sente falta. Veja, sem nem saber, você sente falta porque acha que está dando demais para o seu irmão. E você tem aquela atenção, aquele carinho, aquele olhar que você não tinha antes, e você começa a ter. Muitas vezes você está ali se desenvolvendo, você chegou na escola, foi fazer uma pergunta, e os coleguinhas viram para você e falaram assim, ah, mas você é muito exibida, você quer saber demais. Aí você fala, opa, então eu não preciso saber demais, porque eu gosto tanto dos meus coleguinhas e no recreio me deixaram de lado, então não vou estudar mais. Aí você chega numa empresa, você no seu primeiro trabalho, você começa a despontar, você chega cheia de energia, é uma esponjinha, você quer aprender, você quer crescer. E você está numa empresa familiar e o chefe é um folgado, não quer trabalhar e começa a te tratar mal, te tratar que nem lixo, começa a te desprezar. O que você entende? É o seu primeiro emprego. Você entende que todo emprego é assim e não vale a pena você se esforçar muito porque a empresa, né, não é sua. Então, você nunca vai receber os louros daquilo. Esses são exemplos que acontecem com a gente durante o nosso crescimento, durante o nosso amadurecimento. Durante esses momentos pontuais, a gente vai assimilando situações nas quais a gente não tem maturidade para assimilar. Junto com essa assimilação, vem comportamentos e reações que a gente vai absorvendo, que a gente vai fazendo. E aí, sabe o que acontece? Crescem com a gente os sabotadores. Sabotadores nada mais são do que proteção que o nosso cérebro encontrou para nos aliviar aquela dor.
Então, se você estava lá dando uma ideia e de repente o seu pai ou sua mãe, que é seu ídolo, né? Sua ídolo, chega lá para você e fala assim: "Ah, sai para lá, você não serve para nada, que não sei o quê". Se naquele primeiro momento você for chorar e ao ir chorar você recebeu a atenção que você queria, ou abriram os braços, ou você se sentiu aliviado porque você chorou a noite inteira e no dia seguinte você conseguiu levantar mais leve, a sua tendência natural é persistir, é permanecer nessa atitude, nesse ato. A sua tendência natural é essa. Então, a grosso modo, os sabotadores, eles são isso. São proteções, camadas de proteções que a gente cria ao longo da nossa vida, que vai fazendo com que a gente se sinta mais protegido, que vai fazendo com que a gente minimize a dor, a angústia que é aquele momento, aquela circunstância ou aquela pessoa traz para a gente. Então, eu vejo no dia a dia, por exemplo, os sabotadores, eles, via de regra, eles andam em conjunto. Em conjunto com quem? Com outros sabotadores, outras tendências que a gente cria. Então, é muito natural uma pessoa que ouviu muito na infância, você não faz nada direito, é muito natural essa pessoa não conseguir iniciar projeto nenhum, porque nunca está perfeito do jeito que ela imagina que deveria ser, do jeito que ela imagina que deveria estar. É muito natural. Então, ela fica com excesso de preciosismo na petição inicial dela. Ela deixa quase precluir o direito do cliente, quase prescrever o momento da ação, para poder aí sim se movimentar e fazer o que precisa ser feito. Existem muitas pessoas assim, muitos profissionais assim. Sabe quando você deixa tudo para a última hora? É sinal de que você está na camada de dor. É sinal de que está doendo para você de alguma forma e você não está conseguindo lidar com isso. Então, deixar tudo para o último minuto pode ser um sinal, por exemplo, de que você não se reconhece naquele momento, naquela profissão, naquela carreira, naquele trabalho. Não se reconhece porque não merece, não se reconhece porque não pertence. Aí você se sente impostor, você se sente impostora, você acha que não é capaz de fazer, você acha que para os outros sempre vai dar certo, para você nunca vai dar certo. Você começa a criar esses diálogos, essas conversas com você mesmo, falando, tá vendo? Eu sabia que não era para você fazer. Você fez aquela live e não apareceu ninguém. Tá vendo? Eu sabia que não era para você fazer. Você fez aquele post e ninguém curtiu. Tá vendo? Eu sabia que não era para você fazer. Você fez aquela contestação e perdeu a ação. É para tudo. Tá vendo? Eu sabia que não era para você fazer desse jeito, porque você fez a prova daquele jeito e foi reprovado. Então é para absolutamente tudo, absolutamente tudo. Aí você vê as pessoas crescendo e você sempre ficando para trás. As pessoas fazendo, tendo resultado, e você sempre ficando para trás. E você não quer mais esse momento. Então, se você está nesse momento de sempre olhar e ver que tem pessoas piores que você chegando ali e você não consegue ir, você está no lugar certo agora, porque é um momento em que a gente se põe consciente do que está nos limitando. E aí a gente se disponibiliza ou não a resolver a questão. A prescrição é dada. Aí você decide ou não se vai assumir as rédeas, se vai fazer o que precisa ser feito. Então, a domesticação, o adestramento, tudo isso existe e é natural. Existe um livro que chama Servidão Voluntária. Esse livro tem, inclusive, uma palestra do Karnal. Procura pelo Karnal, Leandro Karnal, no YouTube. Eu acho que é um café filosófico que ele faz.
a servidão voluntária. Fala justamente desse lugar, do quanto a gente se põe voluntariamente a servir, a obedecer, a cumprir as regras que foram nos dadas. Porque a gente não consegue lidar com a liberdade. Eu tenho uma mentorada que no início da pandemia estava desesperada, não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho tempo, estou na correria, na correria, na correria. Aí ela foi para casa, ficou em lockdown, no início do ano passado, ficou em lockdown, e de repente, assim, se pegou sem tempo. O mesmo tempo que ela não tinha lá fora, porque ela pegava ônibus, trem, porque ela trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, chegava cansada. O mesmo tempo que ela não tinha, ela em casa, sem ter, porque ela ficou desempregada nesse período, em casa, sem ter um emprego, ela também não tinha. Olha que interessante, ela também não tinha. Então, o que, que a gente prova aí? E é uma prova. O que, que nós conseguimos provar aí? Que, na verdade, a caixa de prioridade dela estava estranha. A gente consegue provar aí que ela não consegue lidar com o tempo dela. É uma falta de organização. Mas essa organização é porque ela é incompetente? Não. É porque se ela se empenhar muito, ela vai trazer aquela memória do primeiro emprego, que ela foi taxada de puxa-saca, ela foi promovida no primeiro emprego, falaram que ela transou com o chefe. São coisas que ficam na nossa cabeça, a gente não percebe porque a gente está o tempo inteiro com ruído, o tempo inteiro fazendo um monte de coisa, a gente não se dá conta. Mas aí vem um evento externo, a gente revive aquilo de uma maneira diferente, porque cada dia é um dia diferente, mas parece que é sempre igual, parece que é exatamente igual. Nesse ponto que parece que é sempre igual, sabe o que acontece? Você não faz o que precisa ser feito. Você não cumpre a sua obrigação com você mesmo. Você não honra a sua palavra com você mesmo. Mas é porque você não presta? Não, é porque você não se deu conta de que você importava no processo. Então, quando ela estava ocupada demais o dia inteiro, fazendo um monte de coisa que não pertencia a ela, ela estava o quê? Se ocupando para não prestar atenção no diálogo interno. Não prestar atenção no que de fato era importante, ou seja, não estava feliz naquele emprego. Mas ela não podia falar, não estou feliz nesse emprego, eu sou maluca, eu estou ganhando bem. Como assim não estou feliz nesse emprego se eu estou ganhando bem? Todas as minhas vizinhanças que estão com inveja de mim, como assim? Eu estou ganhando bem. Eu não posso não estar feliz nesse emprego, porque eu estou ganhando bem. Então, você pode. Você pode, sim, você pode. Ok? Dúvidas por enquanto? Pergunta, fala comigo. Se o raciocínio estiver muito denso, pergunta que a gente volta e fala de novo. Oi? Angélica, Carlos, Cláudia, Sheila, fala comigo. Não me engane, estou aqui. Tá perfeito? Ótimo. Aline, estou aqui, estou te vendo. Então tá bom, vamos lá. Então a gente viu que a profissão que a gente assume tem ligação direta com uma escolha que nós fizemos. Agora a gente observou que essa escolha pode ter o romantismo da ideologia do que era para ser. Eu tenho um monte de gente que cancela, que para de ser advogado porque não consegue conceber essa realidade nossa jurídica. Um dia vale, um dia não vale, um dia é lei, um dia não é lei, cada juiz decide de um jeito. Tem advogado que não consegue trabalhar com isso, então o que ele faz? Desiste da profissão,
Por quê? Porque na faculdade nós aprendemos o dever ser. E o dever ser é sempre lindo, tá? O dever ser é sempre lindo, é sempre lindo. Porque deveria ser, poderia ser, então é sempre lindo. Agora, se vai ser efetivamente, ó, aí depende, viu? Aí depende, depende, depende. Então, o que eu preciso de você agora? Que você abra o seu questionário e a gente vai começar a trabalhar com ele. Abra e a gente vai começar a trabalhar com ele. Aline, o questionário ele está aqui no link que está na bio, tá bom? Trilha da Advocacia. Se você quiser, vem para cá que a gente está no Zoom. Aí você vem para cá e já recebe o questionário também, tá bom? Trilha da Advocacia, então, autopercepção. Vamos lá. Eu vou ler também as questões aqui, então você vai respondendo aí também. A questão é, se não agora, quando? Se não hoje, quando? Quando que você vai fazer o que precisa ser feito? A gente viu também que é natural essa domesticação pela qual nós passamos. E é natural porque todo mundo passou por ela. A gente viu que entre o que eu estou fazendo, das circunstâncias que acontecem comigo, existe aí um delay. E esse delay precisa ser observado para ver se eu estou ativa ou inativa perante a minha vida e os fatos que nela ocorrem. Eu posso estar ativa, ou seja, acontece alguma coisa, a pandemia aconteceu, eu fiquei desempregada, sofri, chorei um mês em posição fetal, levantei e falei, não, deixa eu sacudir a poeira, deixa eu ver o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. E aí eu corri, migrei, fiz um monte de coisa e deu certo. Ou, não, eu estou trabalhando, meu chefe me cobra muito e eu não estou mais tolerando esse tipo de trabalho, esse tipo de comportamento dele, eu estou para explodir. Então, você tem a percepção de que se você está remoendo a dor, o sentir, ou se você está decidindo fazer alguma coisa. Eu vou contar uma lenda urbana. Senta que lá vem a história. Existia um posto de gasolina, um cachorrinho. E esse cachorrinho ficava deitado numa porta, numa parede assim, e ele gostava de ficar deitado ali, ele sempre ficava resmungando. Várias pessoas chegavam, olhavam aqui e deixavam curioso. Nossa, por que o cachorrinho está, né, resmungando? O que aconteceu? Será que está com fome? Aí as pessoas iam lá e davam comida. Será que é sede? As pessoas iam lá e davam água. O cachorrinho estava sempre muito bem, obrigado, alimentado, sempre com aguinha, mas ele sempre estava chorando, sempre estava reclamando. E certa vez um homem parou, já tinha dado comida, já tinha dado água, virou para ele e falou assim: mas peraí, por que esse cachorrinho está aqui chorando? Se ele já tem água, tem comida, as pessoas vêm aqui e dão carinho nele, por que ele fica chorando? E aí o frentista foi lá e revelou o segredo. O segredo é que esse cachorrinho estava num prego. Então, no chão, tinha um prego ali mal colocado na parede, ali na quina da parede, e ele estava deitado ali. Ele falou assim: meu Deus, mas por que ele não sai daí? E o frentista virou e falou: porque ainda não doeu o suficiente. Ainda não doeu o suficiente. A minha pergunta para você é assim: qual é o preguinho que você está se mantendo? Em qual preguinho você está se mantendo até hoje? Porque ainda não doeu o suficiente. Quando vai ser o dia do seu basta? O dia que você fala assim: não, não, não quero mais isso. Eu mereço mais. Eu posso mais. Quando vai ser esse dia? Quando que você vai decidir efetivamente poder e fazer mais? Porque quando a gente decide que pode, a gente faz. A decisão, ela só existe, ela só é real quando ela sai da cabeça e vem para uma ação e entra em movimento. Se você é do tipo que todo dia decide dominar o mundo, levanta da cama, olha o sol e depois volta a dormir, você ainda não decidiu.
Ah, ainda não decidiu, desculpa, mas não decidiu. Se todo dia você decide que esse casamento não é para você, aí você passa lá, todo dia tem a mesma briga pela mesma coisa, no mesmo bate-canal. E todo dia do mesmo jeito. E você sempre fala, essa é a última vez. É a última vez. Quantos capítulos tem essa novela aí de última vez? Não acaba nunca? Infinita? É Kubanacan? Quantos capítulos tem essa novela? Não estou entendendo. É a última vez e até quando? Ah, Fernanda, é fácil falar, concordo, é muito fácil. O papagaio também fala. Mas, mas é muito mais difícil permanecer uma vida inteira, chegar no leito de morte e olhar para trás e falar: caramba, eu deveria, eu poderia, por que não? E se? Eu te garanto que a dor é muito maior. Eu te garanto que a dor é muito maior. É muito maior, muito maior. Mas aí é uma escolha. Então, o que é a decisão na neurociência? A decisão no cérebro. A decisão no cérebro é: vou parar de fumar. O que você faz? Joga o cigarro. O que você faz em seguida? Quer um cigarro, Fernanda? Eu não fumo. Por quê? Se você fala, vou parar de fumar, aí você joga o cigarro, aí vem o espírito zombeteiro, porque sempre vem. O espírito zombeteiro vem e fala, quer um cigarro? E você fala, estou tentando parar de fumar. Olha o tamanho da frase. Tentando parar de fumar, não fumo. Tentando parar de fumar, não fumo. Qual que é a frase mais bonita? O que eu quero dizer aqui? Que você tem que internalizar a identidade da pessoa que você quer ser no final do trajeto. Por isso que no primeiro dia de aula eu falei, qual é o seu objetivo com esse curso? Qual é o seu objetivo? O que precisa acontecer nesse curso para ele ter valido a pena esses 4 dias que a gente está aqui? O que precisa acontecer? Você tem que trazer essa responsabilidade. Você. É você que tem que vir aqui e falar, eu quero que isso aconteça, porque você teve as aulas que iam ter, você teve o nome do curso, você tem meu Instagram, meu YouTube, você tem tudo meu para saber o que eu falo, o que eu não falo. Então, assim, o que você quer aqui? Traz para você a responsabilidade. Traz para você. Entendeu? Traz para você. Bom, então, vamos falar que está doendo o suficiente? Não vamos ser mais aquele cachorrinho que fica ali resmungando a vida inteira? Vamos tomar uma decisão? Vamos. Mas, como eu falei lá no primeiro dia de aula, a gente não queima pontes, a gente não é irresponsável, a gente não é uma criança mimada que levanta birrenta, levanta e vai embora. A gente não é, a gente é um adulto. E como adulto, a gente planeja, a gente se organiza, a gente cria estratégia. Como adulto, a gente age, como adulto, a gente age. Então, a gente cria estratégia para sair daquele prego, para parar de ser gostosinha aquela dor que a gente está sentindo ali, confortável, porque está quentinho, né? No mínimo, a gente está ganhando alguma coisa ali, no mínimo. Então, vamos decidir. Decidir hoje, anota aí. Decisão é o pensar e o fazer. Anota aí. Decisão é pensar e fazer. Então, eu pensei que eu não fumo mais. Então, eu vou lá e amasso e jogo o maço fora. Ai, Fernanda, mas eu paguei tão caro, eu quero fumar esse maço. Então, tá bom, decidiu que não vai parar. Não quer jogar fora, dá para alguém que fuma. Vai estar contribuindo para outra pessoa, mas enfim, tem que ter perda. Para cada ganho tem uma perda. Para cada ganho tem uma perda. Para você estar me assistindo hoje, gratuitamente, você está perdendo o seu tempo.
Sim, porque o tempo está indo embora, tá? Não se iluda achando que o tempo está voltando, porque ele não está voltando, está indo para frente, está perdendo tempo. Perdendo tempo para ganhar conhecimento, para ganhar atitudes novas, para ganhar percepções novas. Ah, então vale a pena. Eu tenho ROI. Perdendo tempo só para ficar no ócio. Se for uma vez ou outra, é saudável. Agora, percebe se você está fazendo isso todo dia. Aí eu crio a minha identidade. Identidade, no exemplo do fumante, identidade não fumante. Quando eu falo eu estou parando de fumar, tentando parar de fumar, eu ainda sou uma fumante. Quando eu falo eu não fumo, o que acontece? Eu não fumo, eu não sou fumante. Eu não sou ex-fumante, eu não fumo. Não fumo, porque ninguém vai me perguntar, mas você já fumou? Ninguém vai perguntar. Ninguém pergunta. Então, eu não fumo. Você entendeu como vira? Não é jogo de palavra barato, tá? É identidade que você cria e impregna em você. Assim como você impregnou em você que você precisava ficar doente para receber atenção, você impregna em você que você não precisa da atenção do outro. Você é autossuficiente, você faz por você, para você. Se o outro receber, bem. Se ele não receber, quem está perdendo é ele. Perfeito? Fernanda, significa então que eu nem ligo para os outros? Não, gente, a gente liga, mas a gente liga na proporção que cabe ao outro. Não na proporção que a gente tem levado a nossa vida até hoje, que é uma proporção doentia. Tem mãe que não reconhece, não sabe o sabor de sorvete que gosta, porque ela só toma sorvete com o filho e o filho. E tem que sobrar o sorvete dela para ela dar para o filho, porque é uma brincadeirinha que eles fazem. E a mãe, coitada, nunca tomou um sorvete inteiro e muito menos sabe o sabor de sorvete que ela gosta. Quando separa, o filho cresce, ela não se reconhece, ela não sabe nem quem ela é. Ela não consegue nem saber quem ela é. Vocês conhecem gente que passou por isso. A pessoa trabalhava 24 horas, workaholic na veia. Saiu daquele emprego, ela nem sabe o que fazer da vida. Ela nem sabe. Tem puxa vida, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas é uma empresa muito grande, ele é bilionário. Ele trabalhava até os 80 e poucos anos, ele estava na ativa. Aí ele vendeu a empresa, ele trabalhava todo dia, tá? 12 horas. Aí ele vendeu a empresa, os filhos convenceram ele a vender. Ele vendeu a empresa e 6 meses, um ano depois, ele morreu. Inexplicavelmente, porque ele fazia check-up todo ano, ele estava com uma saúde vendendo, mas ele perdeu a razão de viver. Perdeu. Por quê? Porque a identidade dele era aquele profissional, ele era um empresário, ele era aquela pessoa que trabalhava. Então, muito cuidado para você não se fundir com a sua profissão e não ser nada além do que a sua profissão ou um papel específico. Deu o exemplo da mãe. Então, cuidado para você não ser só uma mãe. Sou mãe, sou mãe. Primeiro que você coloca um peso gigantesco de tonelada no seu filho, porque você não percebe, mas ele sente. Você coloca um peso desmedido no seu filho. E segundo, que um dia ele vai embora, porque o filho é para o mundo, o filho não é para você. E aí, quando ele for embora, você não se reconhece e ainda acha que ele é ingrato. Eu conheço um monte de mãe que vai lavar a cueca dos filhos na casa, depois que os filhos vão embora. Ela vira faxineira do filho. Eu conheço um monte de mãe que faz isso. Porque ela não sabe ser outra coisa. Ela não é uma pessoa, ela é uma mãe. Então, muito cuidado. Acontece com profissão, acontece com amizade, com casamento, acontece com todos os sentidos. Você tem que buscar o equilíbrio. Vamos viver em equilíbrio o tempo inteiro? Não, mas a gente precisa buscar o equilíbrio, ok? Eu fiz algumas perguntas aqui e você observa que eu coloquei o X, né, para você marcar com X, pode ser mais de um, tá bom? E eu coloquei para você escrever também o que é. Então, para cada uma dessas perguntas, a gente vai deixar em torno de 1 minuto para vocês responderem. É para fazer agora.
Desculpe. É para fazer agora. Por quê? Porque se não agora, quando? Se não hoje, quando? Simples assim. Então vamos fazer agora. Ai, mas eu acho isso um saco. Que legal. É sinal de que você está presente. Quando você consegue emitir uma opinião dessa, é sinal de que você está presente e resistindo. Então, quem sabe esse momento é o momento da ruptura, onde você vai criar o plano que precisa ser criado. Quando a gente fica fugindo muito do que precisa fazer, muitas vezes é aquilo exatamente que a gente tinha que fazer. Quando a gente fica recuando muito, quando fica inconveniente demais, é porque era aquele ponto que a gente tinha que trabalhar. Então, a partir de agora, minha voz vai ficar mais chata, você vai sentir sono, isso é fuga. Você vai começar a ficar impaciente, sua perna vai começar a bater, a tremer, isso é fuga. Isso é natural, porque você está prestes a dar um passo, prestes a dar um salto. Então, é natural. Tem gente que fica ansioso, né? A Angélica que falou que quase chorou. É natural, é sinal de que você está presente. Então, tudo isso que vier, essa dispersão, você vai lembrar do prazo de amanhã, você vai lembrar das mortes da coronavírus, você vai lembrar de um monte de coisa. Tudo isso para sair é natural. Por que eu já estou falando para você que é natural? Porque quando você sentir, você vai falar: opa, a Fernanda falou. Então, deixa eu ficar aqui, porque talvez essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Gente, eu ouvi uma frase esses dias que é sensacional. O mundo é uma rodovia cheia de placas. A gente é que não sabe ler. Porque muitas vezes a gente está numa vida que a gente olha assim e fala: caramba, né? Eu faço tudo errado. O que é tudo? E por que não aceita que é daquele jeito? Por que não decide fazer daquele jeito? Decisão é pensar e fazer. Um tem que estar junto com o outro. Se não estiverem coladinhos, se não estiverem no match, não adianta. Não adianta. Então, pensar, oi, fazer. Ah. Entendeu? Pensar e fazer. Pronto, isso é uma decisão. Só pensou? Não decidiu nada. Só fez, atropelou? Não decidiu nada. Lembra da minha mentorada? Ela não tinha tempo, era workaholic. Perdeu o emprego, também não tem tempo. Então, assim, o que ela fez? Saiu do emprego. Tá aí, fez, mas não pensou. Por outro lado, você pensa, mas não faz, não adianta. Então, pensar e fazer. Vamos lá. O que você faz quando um problema ocorre? Quando acontece um problema na sua vida, pensa do menor ao maior, qualquer problema. Lembra do brainstorm? Eu quero a primeira resposta, tá? Nessas linhas, escreve assim: qual problema você pensou? Então, por exemplo, pensei na minha saída da empresa, pensei no último caso que eu peguei do trabalho, pensei no balanço que eu vou ter que fazer, pensei no imposto de renda. Quando você tem um problema, gente, é brainstorming que é para responder esse questionário. Não é para responder esse questionário raciocinando muito, não, porque aí ele fica fake, ele fica falso. É para responder brainstorming. Então, o que você faz quando ocorre um problema? Número 1, você resolve, você reclama, você procura um culpado ou você deixa passar? Deixar passar é assim: um dia a vida resolve por mim. Deixa aí que vai rolar. Responde. A e B. Ó, o que você faz quando um problema ocorre? Eu resolvo? Eu reclamo? Eu procuro um culpado? Eu deixo passar? Define. Pode ser um ou outro, né? Eu resolvo e eu reclamo. Ótimo.
Agora você escreve como que você age. Então você sinalizou, agora você vai lá e escreve. Escreve a sua percepção. Eu coloquei aqui, Sheila, advocacia, mas você coloca a sua profissão, tá bom? Então, como você imagina a sua advocacia daqui 5 anos? Como você imagina a sua advocacia daqui 5 anos? Escreve aí. Não tenho tempo de pensar nisso? Nossa Senhora, hein? Não tenho tempo de pensar nisso? Nunca pensei nisso antes? Quero um faturamento alto? Quero ser referência? Então, como você imagina a sua advocacia daqui 5 anos? Não tenho tempo para pensar sobre isso. Nunca pensei nisso antes. Eu quero um faturamento alto. Eu quero ser referência. Vai marcando. Aí você escreve como que você imagina. Imagina num prédio comercial, imagina em casa com meus filhos. Como que você imagina, né, a sua advocacia daqui 5 anos? O que você precisa fazer para viver da advocacia? Aí reitero para a Sheila que ela coloca a profissão dela, né? O que você precisa fazer para viver da advocacia? Parar de procrastinar, criar uma estratégia, fazer parcerias, ainda não sei. O que você precisa fazer para viver da advocacia? Parar de procrastinar, criar uma estratégia, fazer parcerias ou ainda não sei. Vai marcando, não tem certo e errado, tá? Aqui a gente coloca sim ou não. Como foi o seu dia hoje? Hoje. Foi corrido? Almocei com calma? Eu consegui fazer tudo? Eu cumpri minhas tarefas? Como foi o seu dia hoje? Foi corrido? Eu almocei com calma? Eu consegui fazer tudo? Sim ou não? Eu consegui cumprir minhas tarefas? Vamos lá. Meu dia ideal tem exercício físico, trabalho e lazer. Trabalho. Eu faço o que aparece no dia. Eu não sei. O que que tem no seu dia ideal? Tem exercício físico, trabalho e lazer? Tem trabalho? Tem, você faz o que aparece no dia ou você não sabe? Foi? O que te impede
de realizar os seus sonhos é falta de tempo, falta de organização, falta de apoio dos outros, procrastinação. O que impede hoje, se eu te perguntar assim, Angélica, Carlos, Aline, Sheila, o que impede você de realizar seu sonho? Seu maior sonho hoje é o quê? É falta de tempo? É falta de organização? É falta de apoio dos outros? É procrastinação? Pode colocar falta de dinheiro também, viu? Se isso for o seu caso, se esse for o seu caso, falta de dinheiro. O que te impede hoje? O que precisa ser feito amanhã para você se aproximar do seu dia ideal? O que você tem que fazer amanhã, para você se aproximar do seu dia ideal? Você tem que começar a se exercitar? Quanto tempo? O que é exercitar? Você vai acreditar em você? Como? Como que você tangibiliza acreditar em você? Você vai pedir ajuda para quem? Ou não sei, não sei. Eu não sei, Fernanda, agora eu fiquei mais maluca ainda, porque agora que eu não sei mesmo o que eu preciso fazer para me aproximar do dia ideal. Começar a me exercitar? Quanto tempo? O quê? Acreditar em mim? Como? Pedir ajuda? Para quem? E eu não sei o que fazer, por onde começar. Estou perdida, me ajuda. Responde. Carlos, Cláudia, Sheila, falem comigo também. Só a Angélica está me ouvindo. Eu estou me sentindo abandonada. Aline, conseguiu acompanhar, Aline? Deixa eu ver. Conseguiu responder alguma coisa? Fala para mim. Uma mistura de tudo, né? Reclama, mas ao mesmo tempo vai em busca de uma solução. Para ir para a segunda etapa do exercício, eu preciso que vocês me respondam aqui. Tá tudo bem? Responde, fala tudo bem ou tá péssimo, odiei. Manifesta, coloca aí um pontinho, uma carinha, mostra que vocês estão vivos e acordados, porque eu tô achando que tá com problema no sistema, ou eu peguei pesado na aula aí. Responde, Cláudia, Carlos, fala comigo, gente, eu tô vendo vocês, Sheila. Eu tô maluca ou aconteceu alguma coisa? Vocês desmaiaram, é isso? Eu peguei pesado demais, é isso? Ah, Aline, tá tudo bem, né? Tá, eu só posso ir adiante se estiver tudo bem. A Sheila tá falando que a aula tá incrível. A Cláudia, a Sheila tá falando que tá em choque. A Cláudia falou lá, ufa, deu risada. A Cláudia tá viva, meu Deus, aleluia. Carlos, você tá ali, amém? Fala comigo, Carlos. Ó, gente, me conta aqui, o que é esse exercício? Como que está reverberando esse exercício? Porque agora a gente vai para o destrava. Agora a gente vai destravar de verdade, tá? Então, até aqui a gente está dando um aperitivo. Até aqui a gente está fazendo... Sabe quando você está fazendo um alicerce? Assim, na verdade, a gente está arrumando, né, a terra. Ainda nem tá fazendo alicerce ainda, né, Aline? Ó, a gente está arando para colheita. A gente está arando, que fala? Bom, a gente está limpando a terra para poder plantar sementes, tá? Agora, a pergunta que fica é assim: eu posso seguir?
Se vocês me autorizarem, eu sigo, porque a partir de agora não tem como voltar. Semeando, isso mesmo, gente. A gente está semeando. Até agora a gente está semeando. Eu posso começar para a gente poder ter uma colheita boa? Me fala aqui que se eu posso ou não, porque senão eu vou achar que eu estou maluca. Eu peguei o Carlos Alberto. Peguei muito pesado, me conta real. Vamos lá. Posso continuar? Me fala aqui que eu posso continuar, então. Bora continuar, povo. Ó, não é fácil, né? Ô, José tá aí, José, estava aqui escondido, eu nem te vi, você nem falou oi para mim. Olha isso, que coisa feia. Falem comigo, tá bom? Ó, responda. Ah, José, boa noite. Posso continuar? Tá bom. Então, vamos lá. A segunda etapa agora, a gente faz um mergulho mais profundo. Por enquanto, a gente entrou na superfície. Sabe quando a gente coloca o pezinho na piscina para ver se está quente? Está fria ou está quente? Por enquanto, a gente colocou o pezinho, tá? Agora, a gente vai dar um mergulho, a gente vai dar um tibum. Então, tudo aquilo que eu falei para você, que era o brainstorm, que era para deixar, sabe, o vômito vem, você vomita, né? Você não fica pensando muito. Você deixa o vômito vem até limpar tudo. Então, o exercício na primeira fase foi o vômito. Ele veio, veio. Agora, a gente vai começar a se recuperar. A gente vai começar a se recuperar para lavar a boca, para respirar, para se erguer, para soltar o peito. Agora a gente vai começar. Então eu preciso primeiro que você se arrume aí. Se arruma, sacode, faz alguma coisa aí. Pior para mim, né? Que eu estou aqui fazendo sem ver vocês. Então, eu que estou pagando o mico. Faz aí na sua casa. Sacode, sabe? Estala os dedos, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa. Ah, entendi, José. Bem que eu achei estranho, né? Vamos lá, solta, solta. Não, mas não tem problema, José, porque você assiste daqui a pouco, tá? Então vamos lá, ó. Solta, 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 bate palma, José, vem para aula. Ó, bate palma, estala, faz assim, alonga, olha o ombro bem para frente. Ó, dá uma soltada, né? Solta aí tudo, solta. Por quê? Porque agora a gente vai fazer a segunda etapa. E na segunda etapa, o brainstorm ele vem para trazer tudo que está ali. Agora a gente vai trazer a segunda etapa. E na segunda etapa eu preciso de atenção total, porque aqui você precisa racionalizar. Aqui eu quero ver quem você é. Aqui o seu sabotador vai gritar com você. E aí eu quero que você escreva. Quando eu falo para racionalizar, é nesse lugar de tudo que acontecer, tudo que você sentir, você escrever. Sentir tremedeira, escreve. Sentir sono, escreve. Escreve, sentir sono, sentir tremedeira, sentir ódio da Fernanda, sentir ansiedade, fiquei ansiosa, senti vontade de chorar, senti vontade de gritar, senti nada, não senti nada, que bobagem. Que bobagem, escreve. É para você escrever. Agora é para você escrever tudo o que vier, ok? Então vamos lá, segunda etapa. Cheguei um pouco tarde, minha internet estava ruim. Não tem problema, um dia de cada vez. O que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então vamos que vamos. Estão preparadas, né? Bom, essa imagem é a imagem que vocês vão fazer agora. Vocês vão tirar as máscaras e vão olhar para si mesmos, como vocês são. Sem rótulo, sem máscara, sem perspectiva. Não tem perspectiva. Você só vai ser na essência. Agora você vai se permitir ser quem você é. Ser na essência. Ok? Não precisa partilhar se você não quiser, mas se quiser, saiba que está num lugar seguro e a gente respeita e acolhe o que vier.
tá bom? Então, seja na essência, faça o exercício. Bom, o que você faz quando tem um problema? Eu resolvo, escreve do lado. Como eu resolvo? Em quanto tempo eu resolvo? Escreve aí. Como? Como? Em quanto tempo? Como eu fico depois que resolver? Como eu fico depois que resolver? Letra B. Eu reclamo. Por quanto tempo? Por que reclamo? Para quem reclamo? Eu procuro um culpado. E se não acho? Como eu ajo quando eu acho? Quando encontro. Se eu achar um culpado, como é que eu ajo com essa pessoa que eu encontrei que errou? Eu jogo na cara dela. Vou escrever bem assim, tá? Quanto ela errou, eu jogo na cara dela o quanto ela errou. Eu deixo passar. Por que eu deixo passar? Por que eu faço isso? Por quanto tempo eu deixo passar? Ó, vamos um a um, tá bom? Presta atenção no que você respondeu no início e presta atenção no que você está sentindo agora. Faz a conexão entre os dois, usa o espaço em branco para anotar. É pouco espaço? Usa outras folhas, anota aí no caderno. Tudo. Não deixa passar. Quando eu tenho um problema, quando acontece um problema, seja ele qual for, eu resolvo. Então, eu vou lá e resolvo imediatamente, eu procuro uma solução. Em quanto tempo eu faço isso? Imediatamente, eu levo um tempo. Como eu fico depois que eu resolvi? Me dá um alívio, me dá raiva porque o problema aconteceu, me dá força porque eu fui capaz de resolver. Como eu me sinto depois que eu resolvo? Aqui a gente está trabalhando a crença do merecimento, porque muitas pessoas ficam se auto-sabotando e não reconhecem o valor que têm, justamente porque não se dão conta do quão grande elas são e do quão grande elas fazem, do quanto elas fazem na própria vida delas.
Então, a gente está trabalhando se isso está te fazendo mal, se isso é o que te trava ou não, ok? Eu reclamo quando acontece um problema. Por quanto tempo você fica reclamando? Por que que você reclama? Por que que eu reclamo? Eu reclamo porque, ó, o mundo não deveria acontecer comigo, só acontece comigo, tudo que eu vou fazer dá errado. Em que posição eu estou me colocando quando eu fico reclamando? Uma posição de vitimista? Eu sou aquela pessoa que é mimizenta, que sofre demais em demasia e não consegue sair? Vira, eu chamo de carpinteira, né? As carpinteiras eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos velórios. Então, tem pessoas que você vai conversar, a pessoa, ó céus, ó azar. Ela, assim, por que que você está reclamando tanto? E aí você tem uma vida perfeita, espetacular, mas ai, nunca está feliz com a vida que você tem. Então, você precisa trabalhar a gratidão. A gratidão vai te dar essa saciedade. A gratidão vai fazer você se sentir melhor e confortável com aquilo que você tem, ou vai fazer você tomar uma decisão de mudar o que precisa ser mudado. Se esse incômodo existe, você reclama e reclama e reclama e se coloca no papel de vítima, quanto tempo que você vai levar nesse papel que não te pertence mais, porque você não está feliz? A carpinteira era paga para chorar no velório, então ela era feliz chorando, mas você não é feliz chorando, então não tem sentido, tá? Eu procuro um culpado, então, ó, não fiz nada, não sei de nada, ai, 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 não tenho nada a ver com isso. Você sempre está se esquivando da vida. A vida, né? Sempre você é o acaso, sempre acontece. Sempre tem um algoz na sua vida. Você determinou que você não tem responsabilidade sobre nada. Então, está faltando aí a autorresponsabilidade, que é você entender qual é o seu papel nesse caso que aconteceu. O seu papel. Qual era o seu movimento que você deveria ter feito? Eu deixo passar. Oi, que coisa? Eu deixo passar. Por que eu faço isso? Por que que eu deixo passar? Eu vou dormir e aí eu deixo passar? Como assim eu deixo passar? Então, assim, o que eu faço? O que eu faço quando deixo passar? Se você vai dormir, se você vai buscar na pornografia, uma anestesia, você vai buscar no jogo, no cigarro, nas drogas, nos BBBs. Onde que está sua fuga? Você está escapando por qual lugar? O que, que você tem? Qual mecanismo que você está usando? A procrastinação? Qual que é o mecanismo que você está usando para se sabotar nesse ponto? Quando chega um problema. Percebe como isso esclarece muito da sua personalidade, muito dos seus comportamentos até então? Percebe que se você se der esse prazer de fazer o exercício conforme ele tem que ser feito, você se dá a oportunidade de desenvolver uma vida daqui para frente melhor? Percebe isso? Está comigo? Estou imaginando que vocês estão falando assim, né? Então, vamos lá. Como que você imagina a sua advocacia ou a sua empresa ou o seu empreendimento, sua profissão daqui a 5 anos? Eu não tenho tempo de pensar nisso. Por que que não tem tempo? Por que não tem tempo? Aqui é o tempo de pergunta, eu coloquei junto, né? Cadê o porquê? Porquê de pergunta é separado, tá? Tem mais algum? Porque eu reclamo. Por que eu não tenho tempo? Vamos mudar a pergunta? O que está me ocupando o tempo? O que está me ocupando o tempo? Qual é a minha rotina? Escreve, agora é o momento de você racionalizar, agora é o momento de você colocar a luz aí
onde está o problema. A gente está colocando, sabe, vindo aqui com o, como chama, a luneta para enxergar onde efetivamente está o problema. Onde está o buraquinho, a gente está procurando aqui vazamento. Então, eu não tenho tempo de pensar sobre isso. Pensar como vai ser seu futuro, você não tem tempo? Por que você não tem tempo? O que está me ocupando? O que está me ocupando nesse momento? Que está me tirando o tempo? Qual é a minha rotina? O que eu tenho feito que meu tempo está assim, se esvaindo? Todos os dias eu não consigo ter tempo. Por quê? O que está acontecendo? Nunca pensei nisso antes. Eu nunca pensei sobre o meu trabalho daqui para frente. Por que eu nunca planejei? Por que eu nunca planejei o futuro? Percebe que você quer planejar o futuro? Por que eu nunca planejei o futuro? Bom, depois tem que mudar o idioma aqui, que está com o idioma errado. Mas depois eu mudo. Por que eu nunca planejei o futuro? Eu quero um faturamento alto. Quanto é esse alto? Quanto é alto para você? Como você vai conseguir? Quem vai te ajudar? O que você vai fazer com esse dinheiro? Encontrar o propósito é colocar obrigações para isso que você está fazendo. Então, quando eu coloco assim um destino para esse dinheiro, eu começo a ficar, o dinheiro começa a ficar mais concreto na minha vida. Enquanto eu fico só no campo das ideias, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, não vou ganhar nada, porque se eu ganhar R$ 1 é mais do que eu tinha ontem. Então, primeiro a gente coloca palpabilidade. Palpabilidade é o quanto. Quanto que eu quero ganhar mais? Quero estar aí com um salário de R$ 20.000. Legal. Para que eu quero ter um salário de R$ 20.000? Para poder viajar daqui de 2 em 2 meses. Então agora é mais palpável ganhar R$ 20.000. Agora, não sei. Ué, esse não sei vai deixar ao encargo do destino. Se um dia Deus quiser, se Deus prover, eu vou ganhar 20.000. Não, nunca vai prover. Passa por ti, que eu te ajudarei. Não é assim que está na Bíblia lá? Não é assim que eles falam? Então, faça por ti que eu te ajudarei. Agora, se você não coloca um porquê, um objetivo concreto, não acontece. Isso é neurociência, tá? Isso é o cérebro respondendo a estímulos. O nosso cérebro funciona por estímulos. Se a gente não estimular, ele não funciona. Por isso você conversa com pessoas aí que são alienadas e você tenta fazer um raciocínio um pouco mais além, a pessoa não chega, não alcança. Por quê? Porque nunca foi estimulado. Agora, se ela fica lá todo dia vendo aquele tipo de comunicação, está estimulando, então ela vai chegar em algum lugar. Eu quero ser referência. Aqui, nesse eu quero ser referência, ele é uma pegadinha. Por que você quer ser referência? Ele é uma pegadinha porque para quem você quer ser? Lembra que eu falei da criança, falei da criança ferida, né? Então eu vejo muitas pessoas frustradas na profissão porque estão ocupando o ideal do pai e da mãe e ele não consegue passar de nível, ele não consegue subir a régua dele porque ele precisa atender primeiro a expectativa do pai e da mãe.
Então, cuidado, muito cuidado. Será que a profissão que você tem hoje é decisão sua? Ou será que é uma imposição? Não é uma imposição real do pai e da mãe, vai ser advogada. Não. Mas é uma imposição que fica implícita. Implícita. Ok? Então, observa qual é o ruído, qual é a voz que você está ouvindo. Se é essa referência que você quer ser é para você se sentir bem, para você saber que você cumpriu uma função, para você saber que você é grande no que você faz, que você tem valor no que você faz, ou se é para cumprir tabela de outra pessoa. Beleza? Tudo bem até aqui? Bem? O que você precisa fazer para viver da sua advocacia ou do seu trabalho? O que você precisa fazer para viver da sua advocacia ou do seu trabalho? Parar de procrastinar. Então, o que eu tenho feito de procrastinação? O que você tem feito que evidencia que você procrastina? Tudo bem, Dani? O que você tem feito que evidencia que você está procrastinando? O que você tem feito? Ah, Fernanda, eu tenho todo dia dormido à tarde, porque me dá um sono, menina, esse calor me dá um sono. Então, mas por que você está procrastinando? Então, coloca o que e coloca o porquê. Lembra, ontem eu falei que procrastinação é fuga. Por que está procrastinando? Está fugindo do quê? Olha só, fugir é uma palavra forte? É uma palavra forte para você? Se é, por quê? É todo cheio do porquê. E a resposta está em você, mestre dos magos, né? É o mestre dos magos. A resposta está em você. Que ódio, né? Porque a gente quer a Fernanda mentora. Faça isso, não faça aquilo. A Fernanda coach não é legal, não. Porque a Fernanda coach faz você pensar, né? Então, e aí? Mas você sabe que tanto na mentoria quanto no coach a gente trabalha mais com essa percepção mesmo das perguntas. Você tem que responder, você tem que responder, você tem que responder. O coach, ele pouco influencia no direcionamento. Ele direciona porque ele vai levando, conduzindo as perguntas para aquilo que interessa na sessão. Essa é a diferença. O mentor não, já vê aqui e fala, opa, sua palavra foi procrastinação, então vem cá, vamos parar aqui, vamos fazer assim. Essa é a diferença, né? Para quem às vezes tem curiosidade de saber qual é a diferença entre um e outro. Eu vi que tem um comentário aqui, peraí, deixa eu ver. Aqui. Professor, estou com um pouco de dor de cabeça, amanhã vejo no Insta o final da aula. Olha, boa noite, Cláudia, descansa, mas veja mesmo, tá? Por favor, veja mesmo, porque às vezes é esse ponto, foi essa palavra, foi essa frase que você precisa mudar, que você precisa captar para resolver, tá bom? Então, obrigada por ter sinalizado, mas não deixa de ver. Aqui, deixa eu ver aqui. Tá, então o que você precisa para viver da advocacia? Criar uma estratégia. Qual? Qual estratégia que você tem que criar?
de rotina, de financeira, de gestão, de produção jurídica. Qual é a rotina que você tem que criar? Qual é a estratégia que você tem que criar? Vamos lá, coloca corpo aí, coloca cor, põe luz nessa sombra. Qual é a estratégia que você tem que criar para viver do seu trabalho? Hoje, eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de consulta de cheque. E algumas pessoas nem sabem que isso existia, mas antigamente se comprava muito com cheque. E as pessoas chegavam na loja para comprar e ligavam, as lojas ligavam para uma central, e essa central eu que vendia. Eu vendia, então, essa consulta. Olha que interessante. Quando eu chegava para. Quando eu comecei a trabalhar lá, o patrão não dava nada, não dava vale transporte, vale refeição, salário, ele não dava nada, ele só dava 50% de comissão sobre tudo que a gente vendia. Então, eu precisei criar uma estratégia para fazer o dinheiro que eu queria, porque eu percebi ali que o céu era o limite para o salário que eu ia ganhar. Tanto é que foi a minha primeira empresa assim, que eu realmente trabalhei bastante, que fui promovida. De lá eu virei coordenadora de atendimento. Eu tive uma ascensão lá dentro e uma experiência muito grande. Então, assim, qual a estratégia que eu preciso criar? Eu era livre para fazer o que eu quisesse, como eu quisesse, porque como ele não dava nada, ele acabava que nem meta ele dava. Mas eu percebia ali uma possibilidade de ganho. Então, o primeiro salário alto que eu ganhei na vida foi trabalhando ali por conta própria, percebe? Então, qual a estratégia? Qual é a rotina? Então, a minha rotina era: eu vou visitar 10 empresas todos os dias. Como o Vale Transporte era meu, então eu fazia um desenho das empresas, das lojas. Eu procurava sempre ruas, 12 de outubro, em Jundiaí, a rua mais famosa, em Francisco Morato, a rua mais famosa, em Osasco, a rua mais famosa. Eu sempre procurava nesses grandes centros, grandes polos comerciais, porque ali eu conseguia, né, destruir, eu conseguia passar por maior número de lojas sem gastar o vale transporte que eu não tinha, não recebia. Então, qual é a estratégia que você vai usar? Qual é a rotina que você vai usar? E aí você vai ter uma rotina financeira, então eu tinha uma cota para o meu almoço. Eu não podia levar marmita porque eu estava na rua, então eu tinha que ter uma cota ali para o meu almoço. O que eu ia almoçar ali também para não perder vitaminas, para não morrer de fome e para não ficar mal, porque eu tinha que estar bem para vender, né? Então, de gestão do seu tempo, gestão do seu trabalho, gestão organizacional ali dos seus colaboradores, dos seus funcionários, como é que está? Tudo isso você precisa desenhar. Produção jurídica. Eu preciso fazer parcerias. Com quem? Com quem? Em quais áreas são essas parcerias? Fiz uma coisa errada. Em quais áreas são essas parcerias? Me diz quais são as áreas que você vai atender nessas parcerias. E ainda não sei. Eu vou provocar, tá? Por que não sabe? Agora eu vou provocar de verdade. Sua carreira não te importa? Não te importa? É para doer. É para doer essa pergunta. É para doer. Que é para você olhar e falar: quem ela pensa que é para falar que minha carreira não importa? Lógico que importa. Mas eu não sou obrigada a responder essa questão. Entendeu? É para doer. Porque se não doer, você não vai entender o que a gente está querendo fazer aqui, que é fazer você despertar para o seu trabalho. Ok? Então responde. Como foi o seu dia hoje? Se o dia hoje foi corrido, se sim, quais foram os pontos fortes? Se sim, quais foram os pontos fortes? Não.
Fiz. Não. Quais foram os pontos fracos? Então, quais foram os pontos fortes? Quais foram os pontos fracos? Eu almocei com calma? Sim. Isso é uma rotina? Não. Isso é uma rotina? Sim ou não? A pergunta aqui é: isso é uma rotina? Eu consegui fazer tudo. Estava programado? Se sim, estava programado? É para provocar, lembra? Se não, por quê? O que faltou? O que faltou? Eu cumpri minhas tarefas? Sim. De novo, estava programado? Não, não cumpri minhas tarefas. Por quê? O que faltou? Rotina? Vontade? Ânimo? Ajuda? O que faltou para você cumprir suas tarefas? Aqui a gente descobre, por exemplo, se já está na hora de selecionar alguém, de contratar. Aqui a gente percebe se o nosso canal de trabalho já está disponível para a gente contratar alguém, tá? O seu dia ideal. O seu dia ideal tem exercício físico, trabalho e lazer? Em qual proporção? Não, em qual? Em qual proporção? Trabalho, trabalho, trabalho. Você está fugindo? Fugindo do quê? Você está fugindo do quê? Você está só trabalhando? Só existe trabalho? Está fugindo do quê? Da vida com a família? Não quer voltar para casa, encontrar o marido, a esposa? Os filhos estão enchendo o saco? O que que é? Está vazia a sua casa? Acabou de separar? O que que é? Eu faço o que aparece no dia. Por quê? Falta organização? Falta organização? Falta objetivo? Falta rotina? A rotina é libertadora. Eu demorei para entender isso. A rotina é libertadora. Não sei como é meu dia ideal. Vou provocar. Por quê? Você não importa? Você não importa na sua vida? Por isso que você nem sabe como é um dia ideal para você? É para provocar, é para você responder, pensar sobre isso, né? Porque a gente está falando da sua vida, da sua carreira. Por que você não importa? Você nem sabe. O que te impede de realizar seus sonhos hoje? É falta de tempo. Como resolver? Tempo é prioridade. Bill Gates, assistam na Netflix o Código Gates, o Código Bill Gates. É uma série curtinha.
Ele anda com uma sacola dessas de feira, com um monte de livro. Então, se ele pega um trânsito, ele não fica amaldiçoando o trânsito. Ele pega o livro e abre. Se ele está numa reunião, demora para começar a reunião, ele não fica amaldiçoando a demora da reunião. Ele abre um livro e começa a ler. Então, assim, ele tira o pretexto, as desculpas da frente. Ele começa a fazer o que tem que ser feito. Então, qual é a regra que está faltando aí para você cumprir a sua obrigação? Para você fazer o que precisa ser feito? Determina, escreve o que falta. Realmente é boa e motivante. Então vamos lá. Tá acabando, tá doendo, né? Tá doendo, eu falei. Como resolver falta de tempo? Como resolver a falta de tempo? Tempo é prioridade, ponto final. Se você não ligou para sua amiga, estava tão corrida, amiga, por isso que eu não te liguei. Mentira, você não ligou porque não quis. Dói, né? Dói. Estava tão corrido, eu nem tive tempo de ler o livro. Mentira, você não leu porque não quis. Vamos fazer um parênteses. Eu estou no meio de um lançamento entregando um produto ou fazendo um projeto diferente. Eu estou com um prazo que é o caso da minha vida. Gente, é totalmente diferente. Isso é um lapso temporal, isso é um parênteses na nossa vida. Mas a leitura, o exercício físico, por exemplo, tem dia que não dá para você cumprir aquela rotina que você tinha colocado. Uma coisa que eu percebi, eu vou falar um exemplo por mim. Toda vez que eu deixava, eu sempre achei que eu gostava de fazer exercício à noite. E eu sempre fazia. Mas toda vez, nos últimos tempos, que eu deixei o exercício para fazer à noite, acredita que durante algumas vezes eu fui dormir sem fazer o exercício? Por quê? Porque não dava tempo, eu já estava esgotada. Então, o que eu faço hoje sem desculpas? Eu acordo mais cedo e já faço exercício. Por quê? Porque meu dia fica mais longo e eu já cumpri a minha primeira tarefa. Eu já cumpri a minha primeira palavra comigo mesmo naquele primeiro dia. Olha que maravilha. Então, cuidado. Eu leio todos os dias à noite. Para eu implementar esse hábito na minha vida, eu precisei fazer um acordo comigo de mini hábitos. Então, meu compromisso comigo é assim: todos os dias eu vou ler no mínimo 2 páginas à noite para dormir. De tarde eu estudo, de manhã eu sempre estudo depois do exercício. Mas para dormir, eu sempre vou ler. E aí eu leio 2 páginas. Eu preciso ler o livro inteiro? Não. Quando o livro me desperta, quando aquela leitura me desperta, o cansaço se esvai e aí eu consigo ler um pouco mais. Mas tem dia que não e tá tudo bem. Por quê? Porque eu cumpri a minha palavra de ler 2 páginas no dia. Então, respeita o seu tempo, respeita o seu time, né? O tempo de absorção daquela rotina, o tempo de absorção daquele eu novo, respeita, mas não deixa de agir. Porque decisão é pensamento e ação. Pensamento e ação. Isso é decisão. Não há diferença, ok? Então, pensa aí e depois me diz se eu não tenho razão. Tempo é objetivo, é interesse. Falta de tempo, como resolver? Como que você resolve a sua falta de tempo? Você precisa determinar. Você precisa determinar como você vai resolver a sua falta de tempo. Espera aí que agora eu... Acho que eu quebrei o meu... tá aqui. Quando você quebra o seu próprio sistema aqui, aí não dá, né? Cadê você? Tá aqui, vamos lá. Então, o que te impede de realizar seus sonhos? Falta de tempo, legal. Como que você resolve isso? Organizando. O que eu percebi que funcionou para mim, e hoje eu recomendo sem dó nenhuma, porque meu valor maior de vida é liberdade. E eu entendia que ter uma rotina era perder a liberdade.
E aí eu comecei a ver que não. Liberdade, disciplina é liberdade. Bem que o Renato Russo falou lá atrás, é verdade. Então, o que eu fiz? Eu trabalho com bloco de horários. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou advogada, palestrante, professora, empresária e eu sou presidente de 2 comissões dentro da OAB. Então, para eu cumprir todas essas obrigações sem morrer no caminho, sem morrer no processo, eu preciso ter, no mínimo, organização e disciplina. E como é que eu faço funcionar hoje sem viver do primeiro exemplo lá, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Como é que eu faço para funcionar isso para mim? Eu criei blocos de horários. Tanto bloco de horário, você pode ver o Pomodoro, no meu YouTube já tem vídeo de Pomodoro, tá? Coloca lá, Fernanda Ferreira, advogada Pomodoro, eu explico lá como é que funciona. Mas no próprio YouTube também tem um monte. Eu coloco Pomodoro, aí são 25 minutos cada atividade, mas no meu caso, eu não uso Pomodoro, Pomodoro puro, eu coloco 1 hora para cada atividade. Então, ou eu coloco bloco de horários de uma manhã, de períodos, ou eu coloco por hora. Então, quando a minha semana está muito cheia, ou quando o meu dia está muito cheio, aí eu coloco por hora. Quando eu estou mais leve, mais light, eu coloco por bloco de período. Então, de manhã eu sou advogada, na parte à tarde eu sou palestrante, empresária e à noite eu sou palestrante. Então, eu coloco bloco de períodos ou bloco de horários. Aí você encontra uma forma de fazer. No curso Advocacia Magnética, tem um módulo só de produtividade da vida real. Eu te apresento vários métodos de produtividade e você escolhe qual que se adequa melhor para você. Porque, gente, ó, tem muitos, tá bom? O patriarcado, ele fala que a gente tem que cumprir tarefas e horários, mas não é necessariamente assim, porque nós somos cíclicas, né? Todos nós somos cíclicos, a gente tem aí o nosso próprio organismo, o jeito de funcionar do nosso relógio biológico, tudo isso tem que ser respeitado. Então, por isso que eu apresento para vocês inúmeras possibilidades, vocês escolhem. Falta de organização. Como resolver? Como é que eu posso resolver minha falta de organização? Eu posso procurar um método que me ajuda a enxergar que existem possibilidades. Eu posso conversar, pedir ajuda ou orientação. Quem não gosta de falar ajuda, né? Orientação. Como que você pode fazer isso? Falta apoio dos outros. Aqui, eu quero que você fique muito atento. Se toda vez que você faz alguma coisa, você precisa da aprovação da outra pessoa, aprovação no sentido de, olha, parabéns, que lindo. A aprovação no sentido de, ai, mas ninguém me incentiva, ninguém me ajuda, ninguém vem aqui me ajudar, ver o que eu preciso, tudo. Cuidado, 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 tá? Porque você precisa ser validado. Por que você precisa ser validado? Porque alguém tem que bater palmas para você. Por que você só vale a pena? Você só vale a pena quando alguém te aplaude. Por quê? Por quê? Vai buscar isso em você. Aí você encontra e busca a solução, tá? Mas não deixa passar. Procrastinação. Estou fugindo do quê? Estou fugindo do quê? Eu estou usando aqui bem grosseiro, tá? O fugindo. Acaba sendo mais profundo, mas para a gente começar a cavar aqui, do que eu estou fugindo? Eu estou enrolando por quê? Procrastinar não é enrolar? Eu estou enrolando por quê? Vamos ver. Eu não gosto de ficar diligenciando prazos na minha advocacia. Então, já está na hora de eu delegar, porque isso faz parte do trabalho. Eu posso delegar isso? Eu tenho dinheiro para delegar? Eu posso criar uma rotina para fazer isso ser menos traumático para mim? Então, você vai encontrar o mecanismo que seja mais adequado para você. Por que você está fugindo?
O que precisa ser feito amanhã, gente? Hoje é à noite, a gente vai dormir com a cabeça a mil. A gente vai dormir com a cabeça a mil. Possivelmente você vai ter até insônia hoje. Normal, normal, tá bom? Normal. Se tiver insônia, pega o questionário e começa a escrever de novo. Escreve tudo de novo, responde todas as perguntas de novo, assiste a aula de novo. Eu vou colocar lá no YouTube lá e você aumenta a velocidade para poder ir mais rápido. Mas assim, não fica revirando na cama, porque você não resolve, só passa raiva. Então, vai para a cama, não dormiu? Levanta e vamos enfrentar, vamos parar de fugir. Tá fugindo do quê? Parar de fugir agora, vamos resolver. O que precisa ser feito amanhã para me aproximar do meu dia ideal? O que precisa ser feito amanhã para me aproximar do meu dia ideal? Começar a me exercitar? Por quanto tempo você precisa se exercitar? O que você precisa fazer? Por exemplo, o meu compromisso é me exercitar todos os dias. Mas como eu sei que existem os mini hábitos e o que eu preciso é respeitar a mim mesma, mas cumprir a minha palavra comigo, o que eu faço? Mínimo 10 minutos. Então, no mínimo 10 minutos eu preciso fazer de exercício. Então, é a mesma coisa das 2 páginas do livro. A minha meta é fazer de 30 a 40 minutos de exercício. Mas estou exausta, não estou afim, estou cansada, 10 minutos. É o meu compromisso comigo, porque a minha palavra para mim, comigo, vale. Você precisa cumprir a sua palavra com você. Tá? Começar a se exercitar quanto tempo, o que você vai fazer? Eu estou alternando agora, então eu comprei uma esteira o ano passado e eu estou alternando agora com zumba. Então eu meto uma zumba ali no YouTube e começo a fazer 25 minutos, 30 minutos de zumba e vou fazendo. Acreditar em mim. Como que você pode acreditar em você? A pergunta aqui é assim: o que sinaliza que você acredita em você? Por exemplo, eu dei esse exemplo do exercício quando eu faço 10 minutos de exercício num dia que eu tinha tudo para não fazer nada, aí eu acredito em mim. Aí eu sei que a Fernanda, guerreirei, menina. Parabéns, parabéns. Sabe? Então, coisa simples. Não precisa ser, não, gente. Começa no simples, porque a vida é feita dos mini hábitos. A vida é feita do que a gente faz todo dia, repetidamente. E a gente não faz uma maratona todo dia. Parece que sim, mas a gente não corre maratona todo dia. A gente treina todo dia. Agora, maratona não é todo dia, não. Pedir ajuda, para quem que eu vou pedir ajuda? E por que eu preciso pedir ajuda? Porque preciso pedir ajuda? Porque não sei? Não sei. Porque não quero fazer? Por que você precisa pedir ajuda? Porque não sabe? Porque não quer fazer? Por que você precisa pedir ajuda? Fala. Escreve ali para você o que você quer, tá? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o que fazer amanhã para o meu dia ser ideal. Então vamos lá para a primeira pergunta. O que é um dia ideal para você? Simples, né? Já está até lá em cima, mas vamos pedir que não. O que é um dia ideal para você? O que é um dia ideal para você? Uau! Como é que vocês estão? O José está falando elogio cega. Cega mesmo, viu? Eu conheço pessoas que não têm um real no bolso, mas são amadas, 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 amadas. Elas têm um monte de fãs de carteirinha, mas nenhuma fã de carteira, né? E ela vive assim, se achando, quando na verdade não está fazendo nada. Está fazendo absolutamente nada. Eu aprendi em uma das suas aulas na jornada da advocacia. Que bom que você assistiu a jornada. Falando nisso, a jornada está gratuita.
tem o link lá na bio também, vocês podem assistir 26 horas de conteúdo já gravado numa plataforma, é só você se cadastrar lá que a gente manda o link para vocês, tá bom? Gratuito também. A Sheila está falando, eu nunca mais vou ser a mesma depois dessa aula, preciso de um tempo para organizar tudo isso. É isso, Sheila, é isso. Respondi a sua pergunta, né? No primeiro dia lá, será que é para mim? Viu só como era? É 100%, sempre é para a gente, né? A gente está no lugar certo, na hora certa. Gente, então é isso. Por favor, prometam para mim que, apesar do ódio que vocês estão sentindo de mim agora, porque é mais fácil me odiar do que enxergar o que em você precisa mudar, então tudo bem, não tem problema, tá? Mas assim, de verdade, respira, não pira, olha com amor e acolhimento para isso que você está vendo hoje. Porque depois de uma aula dessa, é natural a gente pegar chibata e ficar se batendo. É natural. Mas não é isso que você vai fazer hoje. Hoje você vai virar para você e vai falar: Sheila, muito obrigada por você ter feito e ter sido essa pessoa que você foi até agora. Eu te agradeço muito porque me trouxe até aqui. Mas eu não preciso mais de você. A partir de agora, eu decido mudar. Aline, eu agradeço pela pessoa que você foi até hoje, porque me trouxe até aqui. Mas não precisa mais me acompanhar, porque a partir de agora eu estou no comando. José, eu agradeço e te acolho por tudo que você me fez passar até hoje para eu chegar até aqui. Mas a partir de agora eu não quero mais isso e eu decido fazer diferente. Angélica, muito obrigada pela oportunidade de ter me trazido até aqui. Mas a partir de agora eu não preciso mais. Então eu te agradeço, te honro, mas eu vou seguir em frente a partir de agora, diferente do que eu fui até hoje. Percebe? É um momento de acolhimento, porque essa pessoa que você foi até agora, esse minuto, trouxe você até aqui. E ela fez tudo o que fez tentando acertar. Tentando acertar. Então, para de ser hostil com você mesmo, porque você não merece essa hostilidade. Você merece amor, merece compaixão, merece empatia, merece respeito. Respeita a sua história, porque ela te trouxe até aqui. Ela não precisa ser a sua história para a vida inteira. Ela pode ser só um case. Mas respeita, porque ela te trouxe até aqui. Ok? O José está falando, amanhã venho preparado para participar com a câmera aberta. Ah, José, quero ver, hein? Vamos passar perfume em todo mundo amanhã, que amanhã eu quero uma foto linda pra gente, né, gente? Por favor, hein? Coloquem os nomes completos aqui. Eu vi que teve gente que foi embora, não colocou o nome, então coloquem os nomes completos aqui. Amanhã nossa aula derradeira é sobre marketing. A gente vai falar como fazer o marketing do nosso escritório, do nosso trabalho, como a gente faz para o nosso cliente chegar até a gente, como é que a gente faz para, enfim, começar a ganhar din-din, tá? E eu abro as vagas da advocacia magnética. Então, quem quiser continuar, amanhã vai ser o dia. O curso vai ser R$ 997, parcelados em 12 vezes. Então, já prepara, pode pagar no boleto, pode pagar em cartão, 2 cartões. Então, se prepara, porque vai ter toda a parte técnica da gestão de negócios e tem a parte da autoliderança, a parte da mentalidade também, que a gente vai trabalhar junto, tá bom? E outros bônus também, que eu vou revelar só amanhã, porque a surpresa vai ser grande.
Então, espero vocês amanhã. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por sua presença até agora, Aline. E obrigada, Angélica, Sheila, José, Cláudia, obrigada, obrigada, obrigada por todos. E amanhã a gente se vê às 20h21. Reverbera comigo. Obrigada!